Um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, e nós estaremos nos atendo hoje pela manhã a partir do versículo 12. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 12. Nós vamos continuar estudando os argumentos propostos pelo apóstolo Paulo para que nós tenhamos certeza absoluta da nossa salvação, da nossa segurança eterna em Cristo Jesus. Nós iniciamos a análise desses argumentos na última oportunidade que tivemos de conversar com os irmãos com base nas Escrituras. Isso teve início no capítulo 8, a partir do versículo 1, e nós vamos agora dar continuidade a partir do versículo 12. Esse será o próximo argumento levantado pelo apóstolo Paulo, para que nós tenhamos essa certeza inabalável em nosso coração de que por ocasião do sacrifício vicário do Senhor Jesus, a nossa salvação por meio dele, salvação essa que é apropriada por meio da fé, está garantida, é absoluta. Não há absolutamente nada que se torne capaz suficiente de nos desarraigar das mãos eternas e totalmente poderosas do Senhor Jesus. Portanto, para continuar na construção desse argumento, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo nos diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Que Deus propõe a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meu Deus, nós amamos o Senhor e rogamos o teu favor para que em graça e misericórdia o Senhor permita que de uma maneira simples e objetiva nós possamos compreender aquilo que o Senhor quis nos ensinar quando inspirava o apóstolo Paulo a escrever esta porção maravilhosa de escritura que nós acabamos de ler, Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, dentro desse recorte que nós vamos fazer do capítulo 8, esse será o primeiro argumento que Paulo levanta como prova da nossa absoluta salvação em Cristo Jesus. Qual seria o argumento? A nossa filiação e a nossa herança em Cristo. Perceba que Paulo começa provando que nós somos absolutamente salvos em Cristo Jesus no princípio do capítulo 8, onde ele deixa claro, sem qualquer sombra de dúvida, de que aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário é absoluto, é eterno e não pode ser destruído por quem quer que seja. E Paulo prova isso do verso 1 ao verso 11, por meio daquilo que ele chama de a inclinação do Espírito, que nada mais é que o desejo que perfaz o coração do regenerado de viver para a maior glória de Deus, visto que o pecado já não tem mais domínio sobre ele. Perceba que nós vamos numa progressão em Romanos. A partir do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 5, nós aprendemos acerca da justiça por meio da fé, a forma como nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo e dessa maneira passamos a ser uma nova criatura. Mas para que nós venhamos a compreender o que de fato significa ser uma nova criatura, Paulo nos explica de uma maneira pormenorizada como ocorre essa nova criação, como nós somos regenerados. É o que nós aprendemos no capítulo 6. Perceba que agora no capítulo 8 de Romanos, do verso 1 ao verso 11, Paulo se apropria do conhecimento que ele subtende que nós agora temos, para nos fazer perceber que uma vez regenerados, toda a nossa inclinação, ela aponta para a glória do Senhor. Porque uma vez que nós recebemos uma nova mente, e isso significa ser uma nova criatura, todo o nosso desejo concorre para a maior glória de Deus. E o pecado agora passa a ser um acidente em nossas vidas. Na qualidade de novas criaturas, nós não agendamos mais pecado, nós não temos mais prazer no pecado, nós não temos mais esqueletos escondidos em nossos armários. Pelo contrário,
A nossa vida passa a ser uma carta viva e aberta para a glória de Deus. Então Paulo nos diz que essa é uma certeza do nosso novo nascimento, a nossa inclinação, a nova bússola que orienta a nossa vida, para onde aponta a nossa mente. E ele diz que em termos absolutos isso prova que de fato nós somos filhos de Deus. Porque enquanto aqueles que ainda não compreenderam o que significa nascer de novo, se inclinam para as coisas da carne, e ele chama isso de pendor da carne, inclinação da carne, nós que somos regenerados, pelo contrário, nos inclinamos para as questões que estão voltadas para a glória de Deus. Isso seria o pendão do Espírito. Portanto, ele avança em seu argumento, ele avança no capítulo 8, e agora ele nos oferece novas provas de nossa salvação absoluta em Cristo Jesus, e para tanto ele usa outros exemplos. No caso dos versos que nós acabamos de ler, do verso 12 ao verso 17, ele usa o exemplo da nossa filiação e herança em Cristo Jesus. E para nós compreendermos este ponto, a nossa primeira missão será descobrir o que Paulo quis nos dizer quando começou no versículo 12 com a palavra pois. Ele nos diz, versículo 12: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver na carne. Ora, assim, pois, significa que com base naquilo que ele nos disse anteriormente, leia-se do verso 1 ao verso 11, que eu relembrei a vocês o que significa, ele continua no seu argumento: nós não somos devedores à carne. Mas por que nós não somos devedores à carne? Ora, isso já nos foi ensinado, verso 8: porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Na verdade, verso 7, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque eles ainda não estão sujeitos à lei de Deus. Por quê? Porque eles ainda não estão sujeitos à lei de Deus. Versículo 9, parte B: porque eles não têm o Espírito de Deus. E se eles não têm o Espírito de Deus, eles ainda não pertencem a Ele. Agora nós, que somos eleitos, que somos crentes, que estamos caminhando a passos largos em direção a Jerusalém Celestial, nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. Nós estamos aprendendo isso desde o capítulo 3, versículo 21. Como eu falei para vocês, o capítulo 8 é uma espécie de Deuteronômio, reafirmação das doutrinas anteriores que Paulo já nos ensinou. Ora, no nosso caso se cumpre o versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e nós temos certeza absoluta disso. Capítulo 5, o Espírito Santo habita em nós, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Capítulo 6, nós morremos e fomos sepultados, mas nós também ressuscitamos em Cristo em nossa união mística, espiritual com Ele. Paulo reafirma isso agora no versículo 11 do capítulo 8. Esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, perceba, ele não condiciona, não é um termo aqui, são verdades absolutas, ele fala no imperativo, é uma verdade da qual nós devemos nos apropriar, irmãos. Este que ressuscitou a Jesus, e a ressurreição de Jesus é cabal, é histórica, é plena, é um dos argumentos inalienáveis da nossa amada teologia apostólica e também reformada. Jesus ressuscitou, isso é um fato. Esse mesmo que ressuscitou a Jesus, ressuscitará também o nosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós habita. Então você agora parte do efeito para a causa. O Espírito de Jesus habita em nós? Sim, ele habita. Deus teve poder suficiente para ressuscitar a Jesus? Sim, ele teve. A promessa diz que esse mesmo Deus, em tempo oportuno, também nos ressuscitará. E nós já temos o pendor, que afiança, a prova inafastável de que o preço já foi pago e de que isso se faz verdade em nós, porque nós temos o penhor do Espírito. Então não restam dúvidas, nós não devemos mais nada à carne, porque todo o domínio e poder que a carne, leia-se o mundo, que jaz no maligno, exercia sobre nós, foi desfeito no momento em que nós morremos e fomos sepultados em Cristo. O mundo perdeu toda a autoridade sobre nós, porque à luz da própria teologia paulina, nesse momento nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós passamos a ter um outro Senhor.
Uma outra autoridade é exercida sobre nós, e ela é firmada não com base no mérito humano, como era o caso de Adão. Esse mérito foi rompido, o pacto federativo das obras foi quebrado, e nós nos alienamos de Deus. A nova autoridade que agora é exercida sobre nós é firmada com base em uma nova aliança, não no mérito de Adão, mas no sangue de Cristo Jesus. E esta nova aliança jamais terá fim, porque ela é eterna. E se perfaz sobre o mérito de um homem perfeito, diferente de Adão, que era imperfeito, e acarretou todo esse mal que nós experimentamos ainda hoje. Portanto, é por isso que nós não devemos absolutamente nada à carne. Todo o preço foi pago, toda a ira foi afastada. Nós agora temos o pendor do Espírito e provamos que estamos caminhando em direção a Jerusalém Celestial. Em primeiro lugar, por conta da inclinação do Espírito, que prova que nós somos filhos de Deus. Mas em segundo lugar, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros dele, como Paulo está nos provando dentro desse recorte que nós estamos analisando. Isso nos leva à próxima sentença explicativa do apóstolo Paulo na construção do seu argumento de que nós estamos seguros em Cristo. Argumento que fica fácil de compreender à luz dessa introdução. Perceba, versículo 13, porque, olha a ideia de explicação, porque Paulo levantou a tese no verso 11, verso 12, e agora o explica no verso 13. Por que nós não devemos nada à carne? Porque, segundo Paulo, se nós vivermos segundo a carne, nós estaremos caminhando para a morte. Verso 1 a verso 11, está provado isso. Mas, porém, todavia, entretanto, se, perceba, não pela força do nosso braço, nós já provamos através da lei que nós não podemos absolutamente nada, mas não pela força do nosso braço, mas pelo Espírito, e Espírito com E maiúsculo, nós mortificarmos os feitos do corpo. No sacrifício de Cristo, o nosso antigo homem morreu de uma vez por todas, mas a tentação permanece. As armadilhas do inimigo das nossas almas permanecem. Vocês lembram quando nós estudávamos o capítulo 6 de Romanos, que eu dei o exemplo dos dois campos, para que vocês compreendessem a ideia de como nós somos transportados do reino do inimigo para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus? Que a partir do momento que nós deixamos de estar sob a autoridade do pecado e somos transportados pelo Espírito até a autoridade de Cristo, e passamos a ter uma novamente, agora é Jesus quem tem autoridade sobre nós, e conforme a teologia de João, o maligno não nos toca. Não é assim? Mas nós ainda permanecemos nesse mundo que jaz no maligno. E o inimigo das nossas almas, que permanece naquele campo, que está sob a autoridade dele, ele nos convida, ele nos tenta, por meio de N coisas, de mulheres ou homens bonitos, dinheiro, fama, luxo, conforto e tudo mais, que agrada ao nosso coração. Ele não tem o poder de nos tragar, essa é a teologia de Pedro, ainda que ele venha rugir como um leão, mas ele pode nos convidar a dar um clique naquela página, a curtir aquele comentário, a republicar aquela postagem, a assistir aquele filme que não agrada a Deus, e quando nós cedemos, nós saímos do campo do Senhor. Essa é uma analogia do Martin Lloyd Jones, e estamos voltando para o campo do inimigo. Só que isso não desabona o sacrifício de Cristo. Quando você deixa a autoridade do Senhor e com as suas próprias pernas vem até o campo do inimigo, cedendo à tentação e pecando, não anula a sua nova natureza, não destrói a nova estrutura do seu coração. Pelo contrário, o Espírito Santo nesse momento alerta você de que você está equivocado, de que você está pecando. Então você olha para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E à luz do Salmo 32, você se arrepende e pede perdão. E Deus observa o seu coração contrito e quebrantado e perdoa você, e você volta. Isso pode acontecer, irmãos, 1, 2, 3 vezes ao longo do dia. Não significa dizer que você perdeu a salvação porque você pecou. Porque lembre, o sacrifício de Cristo é perfeito, é irretocável, é absoluto. Uma vez salvo, sempre. Mas você peca contra o amor, contra o sangue que foi vertido por você na cruz do Calvário. Aqui no versículo 13 nós aprendemos que se nós tivermos o pendor do Espírito, nós vamos perder essa luta todo o tempo, porque nós não estamos nem sob a autoridade de Jesus. Então nem luta existe. Mas à luz do versículo 13, se pelo Espírito Santo que habita em nós,
nós lutarmos contra os convites dele. Eu não vou ceder a você, Satanás. Eu já tenho meu próprio marido, eu já tenho minha própria esposa, eu sei aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada, eu vou me firmar em Cristo. Colossenses capítulo 2. Plantados, arraigados, alicerçados em Cristo Jesus. Você terá forças de quê? De mortificar os feitos do corpo, os prazeres do corpo, as tentações que fazem você pecar. E se isso acontecer, vocês certamente viverão. No versículo 13, o que Paulo está fazendo? Ele está nos explicando o que foi ele está nos explicando o que já nos foi dito do verso 1 ao verso 11. Que quem se inclina para a carne ou vive para a carne não tem vida. Essa luta nem há nele, porque ele ainda não foi regenerado, então não há luta. Ou seja, ele já está morto em seus pecados. Mas, se pelo Espírito nós mortificarmos os feitos do corpo, como eu acabei de explicar para vocês, nós certamente viveremos. E por que nós viveremos? Verso 14. Porque por meio dessa luta, nós provamos que somos guiados pelo Espírito de Deus, que somos orientados por Ele. Ele está nos dizendo, não volta para lá porque aquele lugar não pertence a você, aquelas amizades não pertencem mais a você. Seguir aquele tipo de pessoa nas redes sociais não faz mais parte da sua vida. Rir daquele tipo de piada que acabou de ser contada não compete à sua nova natureza. O que é isso? É luta. Isso é batalha. E quem nos oferece a fortaleza necessária para não sucumbirmos é o Espírito Santo. E quando isso está acontecendo à luz da teologia paulina, nós estamos provando que nós estamos salvos. Por quê? Porque só quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. O cristão nominal, ele até diz com os lábios que vive essa luta. Mas em seu interior, quando ele sucumbe à tentação e peca, não está acontecendo nenhum tipo de dor. Ele não está sentindo absolutamente nada, quando muito remorso. E nós aprendemos que remorso é completamente diferente de arrependimento. Uma coisa é sentir remorso porque alguém descobriu que você pecou, por exemplo. E outra coisa completamente diferente é dobrar os joelhos com lágrimas quentes, escorrendo dos seus olhos e dizendo, Senhor, eu pequei contra aquela poça de sangue enorme que foi derramada por mim na cruz do Calvário. Não permita que isso aconteça de novo. Eu estou envergonhado, Senhor, porque eu tenho 10 anos de Evangelho, eu tenho 20 anos de Evangelho. Eu não posso ceder ao capricho de sucumbir a pecados como esse, porque como crente maduro que eu sou, eu já deveria estar em outro patamar de santidade. E não passando esse tipo de vergonha da qual estou passando aqui. Portanto, se em você, meu querido irmão que me ouve pela manhã, há esse desejo de lutar contra o pecado, segundo o apóstolo Paulo, não tenha dúvida, você está salvo. Visto que essa luta só pertence àqueles que são filhos de Deus. Porque aqueles que não são filhos de Deus não possuem a mínima condição nem de lutar, porque eles ainda estão sob a autoridade do inimigo. Vocês conseguem perceber isso? Se eles estão sob a autoridade do inimigo, qual é a luta? Não há luta. Quando muito que há é o seu instinto natural de não se machucar, mas não de não pecar. Ele quer pecar, mas sem se machucar, ou sem ser descoberto, ou sem sofrer as consequências, porque no entendimento dele, quando você peca e não se machuca, não magoa ninguém, e a sua vida continua como se nada estivesse acontecendo, será que em último caso aquilo foi de fato pecado? O pecador tem muitas justificativas para o seu próprio comportamento pecaminoso. Deus é amor. Se eu de fato for eleito e a teologia reformada estiver correta, no final das contas eu vou ser salvo inevitavelmente. Ou seja, justificativas humanas que procuram dar vazão a uma vida que não glorifica a Deus. Paulo já desconstruiu tudo isso nos versos 1 e 2 do capítulo 6. Continuarei eu, pois, na prática do pecado, para que a graça se torne mais abundante? Ele próprio responde, de maneira nenhuma. Como, pois, eu viverei ainda na prática do pecado, se eu já morri para ele? Fantástico isso. Portanto, essa escravidão da vontade não é mais a realidade dos filhos de Deus, daqueles que estão seguros em Cristo. Nas palavras do apóstolo Paulo, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Você não tem que ter medo
dessa luta que perfaz o nosso cotidiano. Pelo contrário, porque nós já recebemos o espírito de adoção, baseados no qual nós temos um relacionamento com Deus. O que nós temos aqui é um hebraísmo. Dentro da teologia de Paulo, Abba significa pai. Então ele fala no primeiro momento em aramaico, Abba, e depois fala em grego, no caso em português, para nós. Paulo está repetindo 2 vezes o mesmo termo, porque na cultura hebraica significava dizer que essa verdade era irretocável, inabalável. Seria como que Jesus dizendo, em verdade vos digo. No momento em que você se apropriou do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Deus se tornou seu pai. E essa filiação não pode mais ser rompida, porque ela foi firmada no sangue de Jesus. Você não tem que estar atemorizado, achando que maior é aquele que se encontra no mundo do que aquele que detém autoridade sobre você. Pelo contrário, irmãos, se nós de fato somos filhos de Deus e temos a natureza que devemos ter com base no sacrifício de Cristo, nós jamais voltaremos a frutificar para o pecado. Vocês lembram do exemplo que eu dei da mangueira? E você pega uma tábua escrito limoeiro e fixa assim no pé de manga. E você coloca vários pregos naquela tábua para que entre profundamente aquela ordem na natureza da mangueira. E você diz, olha, mangueira, você agora vai produzir limões. Sabe quantas vezes aquela mangueira vai produzir limões, irmãos? Digam para mim. Nenhuma, porque não faz parte da sua natureza. Você pode colocar um regenerado em qualquer empresa, para fazer qualquer curso superior, para morar em qualquer rua de Campina Grande, ainda que seja o bairro mais perigoso da nossa cidade. Sabe quantas vezes ele vai frutificar para o pecado? Nenhuma, porque nós não somos produto do meio. Aquele mito do cabrito de Panúgio, que em nosso amado Brasil é conhecido como Maria vai com as outras, não diz respeito a nós. Porque nós temos uma nova bússola moral, nós temos uma nova orientação espiritual, nós já saímos do ponto A para o ponto B, irmãos. As coisas velhas já passaram, as escamas já caíram, tudo se fez novo. Não tenha medo, é o que Paulo está dizendo, você é filho de Deus. Que verdade absoluta, fenomenal. E mais, para além de tudo isso, nós ainda temos o testemunho interno do Espírito Santo. Isso é sublime, o versículo 16 devia ser escrito com letras douradas. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aquele momento em que você está servindo a Deus, ouvindo o louvor, fazendo uma oração, a sua devocional pela manhã, e o Espírito Santo te enche de paz, e de alegria, e de amor. E você diz assim como Jacó, como é bom estar aqui. Essa é a casa de Deus. Essa é a presença de Deus. Eu não queria estar em nenhum outro lugar. Não tem a ver com a sua conta bancária, com o seu sobrenome, com a casa bacana onde você mora em Campina Grande, com o carro do ano que você dirige. Não. Tem a ver com a verdade absoluta, que aquele que se encontra sentado no mais alto e sublime trono, naquele momento se encontra com você. Mas isso não apenas nesses momentos agradáveis, mas também nos momentos de tristeza, quando a notícia ruim, infelizmente, chega. E do ponto de vista humano, psicológico, você é quase que destruído instantaneamente num átimo de segundo. Mas naquele momento de desespero, aquelas mãos poderosas meio que só erguem você, e você no fundo do seu coração, ainda que destruído e chorando copiosamente, sabe que a última palavra é dele, que não tem a ver com o martelo do juiz ou com o diagnóstico do médico, mas com a vontade dele, que tem que se concretizar, porque a nossa vida não é decidida na terra, a nossa vida sempre será decidida no céu. Testemunhos internos do Espírito que provam que você tem harmonia com Deus, é sensível à voz dele. Aquele que de fato é nova criatura, vive, irmãos, no desfrute diário dessa presença maravilhosa, diariamente. Diariamente. E segundo o apóstolo Paulo, tudo isso serve para provar que você vai para o céu. Você não pode ter dúvidas disso. E para que isso fique bastante claro, ele nos diz assim:
no verso 17. Perceba, Paulo agora faz uma síntese do argumento dos 5 versículos que nós estivemos estudando. Ele era um escritor brilhante, irmãos. Ele diz, ora, partícula de conclusão, não é? Ora, se somos filhos, nós somos filhos? Sim, nós somos. Porque no momento em que compreendemos a mensagem da cruz, deixamos de ser criatura, passamos a ser filhos. Paulo diz, nós somos filhos? Sim, nós somos. Então, se nós somos filhos, nós somos também herdeiros. Há algo nos esperando na casa do nosso Pai. E se nós somos herdeiros, nós somos herdeiros por óbvio do nosso Pai, nós somos herdeiros de Deus. E se nós temos um irmão que é o primogênito dentre os mortos, porque ele ressuscitou primeiro, nós ressuscitaremos depois. Seja porque vamos voltar ao pó, se essa for a vontade de Deus, seja porque teremos um corpo de glória por ocasião do retorno glorioso dele. Mas o fato é que todos nós passaremos pela experiência da glorificação. É o que Paulo diz aqui, somos co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, eu quero perguntar para vocês, quem aqui não sofre? Levante a mão aqui quem nunca sofreu. Você percebe como Paulo fala em termos absolutos? Você sofre, cristão? Você diz, é claro que eu sofro, Paulo. Então ele diz assim, se você sofre, não tenha dúvida, com ele também você será glorificado. Não há condições, não há termos a serem vencidos, só verdades absolutas. Nós somos filhos? Sim, nós somos. Então nós somos co-herdeiros com Jesus. E se somos co-herdeiros com Jesus e com ele aqui sofremos nesse torrão chamado planeta Terra, também é verdade dizer que o sofrimento que nós experimentamos aponta para a glorificação que nos aguarda. Isso é fenomenal. Eu ficaria preocupado se alguém levantasse a mão e dissesse, pastor, eu nunca sofri na vida. Meu Deus, então o Everest da teologia paulina está errado. Paulo se equivocou no capítulo 8, ele não foi inspirado. Ninguém jamais fará isso. Porque no momento em que você nasce e os seus pulmões se expandem para que você possa respirar pela primeira vez, é uma dor tão atroz que tudo que o bebê consegue fazer é chorar desesperadamente. Então todo ser humano tem que nascer para sofrer. E se o bebê nasce e não chora, é desespero total na sala de cirurgia, sim ou não? Aí o médico pega ele, às vezes põe de ponta cabeça, eu acho que não fazem mais isso, é bem medieval, né? É da minha época. E dá vários sapinhas daquele bumbum pela primeira vez, dizendo, você tem que sofrer, pecador, você precisa sofrer. Mas você também vai viver, e vai viver eternamente, com base no sacrifício de Jesus. Fantástico, não é, irmãos? Convenhamos. Dá para avançar para o segundo ponto? Vamos lá? O segundo ponto é provar que o sofrimento que eu acabei de explicar aponta para a glória que nos aguarda no final. Paulo está dizendo para consolar você, não se preocupe, meu irmão. Jesus não sangraria por você das 9 horas da manhã até as 11 horas da tarde para depois abandonar você. Você está sofrendo e eu sei qual a profundidade do seu sofrimento, mas eu quero dizer para você que mesmo esse sofrimento não pode ser comparado com aquilo que te espera no final. Não nos conforta demais, não é um horizonte utópico. Há um teólogo liberal chamado Jürgen Moltmann, que diz que a ressurreição é um horizonte utópico, que nós nunca vamos ressuscitar, que Deus só diz isso para nos animar. Seria como que se você estivesse caminhando, imagine você caminhando numa pradaria enorme, você sabe que há um local a se chegar no horizonte, onde a terra se encontra com o céu, o horizonte, não é assim? Mas do ponto de vista humano, quanto mais você caminha para o horizonte, mais o horizonte se afasta de você, não é assim? Então ele chama isso de horizonte utópico. A ressurreição seria aquele horizonte utópico. Você está sofrendo, você recebeu uma notícia ruim, mas você sabe que há uma ressurreição, então você caminha para lá, mas você nunca vai chegar, porque ela não existe. Teologia liberal, nós jogamos na lata do lixo isso, com todo respeito ao ponto dele, porque a ressurreição é real. Se a ressurreição não for real, 1 Coríntios capítulo 15, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens, porque é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. E se Jesus não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos e não terá um porvir. Mas Ele ressuscitou, e nós somos os mais felizes de todos os homens, porque se os nossos olhos fecharem agora, quando eles abrirem mais uma vez, Salmo 11,
nós estaremos na presença daquele onde há plenitude de alegrias e delícias perpetuamente. Como Paulo diz isso? Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo, que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Perceba, Paulo continua procurando provar que nós estamos seguros em Cristo. Portanto, assim como ele conseguiu provar, no primeiro momento do verso 1 ao verso 11, por meio da inclinação do nosso espírito, e depois, do verso 12 ao verso 17, por meio da nossa filiação e da nossa herança, agora ele vai nos dizer que o nosso sofrimento serve como prova de que nós estamos seguros em Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque do ponto de vista humano deveria ser o contrário. É, na verdade, até o que tem sido pregado. Pare de sofrer. Você não tem que sofrer. Você tem que determinar. Eu não sei nem o que é o oposto de sofrimento, irmãos. Seria o quê? Bonança, mas bonança talvez se encaixe melhor com fartura de dinheiro. Saúde, mas saúde é o oposto de doença. Enfim, depois vocês fiquem pensando filosoficamente a respeito de tudo isso aí. O que eu quero deixar claro para vocês é que Paulo diz no versículo 17, que nós acabamos de estudar: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nós passamos a pensar assim: se no sacrifício de Cristo toda a ira de Deus foi afastada, nós sofremos hoje porque Deus está irado contra nós? Não. Se por meio do sacrifício de Cristo a inimizade foi reestruturada e nós agora não somos apenas amigos, mas filhos de Deus, e o caminho de relacionamento está aberto e aberto eternamente, é porque nós somos inimigos de Deus que nós sofremos? Não. Então, se não é porque Deus está irado e porque nós não temos comunhão com Ele, por que nós sofremos? Só há uma resposta: porque Deus tem um objetivo. Eu não sei qual o objetivo do sofrimento na sua vida, porque eu não sei nem qual o objetivo do sofrimento na minha vida, mas uma coisa eu sei: do ponto de vista de Romanos, do verso 18 ao verso 25 do capítulo 8, esse sofrimento servirá para a maior glória de Deus. Ou seja, no final nós olharemos para trás e diremos: valeu a pena. Valeu a pena. Mas o que está por trás de tudo isso? Qual o interesse de Deus? Segundo o apóstolo Paulo, o interesse de Deus é nos preparar para a glória. Pedro também diz isso em 1 Pedro capítulo 1. Obtendo o fim da vossa fé. Como? Através do sofrimento. E nós vamos valorizar essa fé, segundo o apóstolo Pedro, muito mais que o ouro, ainda que ele venha a ser refinado pelo fogo. Nós obteremos a salvação da nossa alma. Talvez seja por isso, com base em todo esse entendimento, que Paulo diga: eu tenho por certo, eu tenho por termos absolutos, inabaláveis, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. E a própria criação aponta para isso. Ele nos diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Portanto, na teologia paulina nós aprendemos que não apenas o gênero humano sofre, mas a própria criação sofre. Contudo, esse sofrimento da criação não é um sofrimento passivo. Pelo contrário, é um sofrimento ativo, porque Paulo diz que a ardente expectativa da criação, como que se Paulo estivesse dizendo que a criação, esse teatro maravilhoso criado por Deus, estivesse com o pescoço esticado,
olhando para o horizonte, esperando o retorno de Jesus. Há uma atitude expectante na criação. Ela aguarda o momento em que ela vai se desvencilhar dessa precariedade que ela encerra por conta do pecado, para finalmente manifestar-se da maneira que Deus merece. Em outras palavras, Paulo nos diz, pois, versículo 20, a criação está sujeita à vaidade, leia-se, ela foi maculada pelo pecado, não porque ela quis, Paulo diz, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O pecado do homem, todo o cosmo foi prejudicado, toda a criação se viu alienada, mas mesmo a criação, possui a esperança de que será redimida do cativeiro da corrupção, versículo 21, para quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Não apenas nós, seres humanos, definhamos em virtude do pecado, mas a própria natureza. Tudo que foi criado. Nós olhamos para uma árvore, irmãos, e observamos ela fenecer, e ela vai definhando, e o ciclo dela é semelhante ao ciclo de um ser humano. Ela nasce, ela cresce, ela produz os seus frutos, e inevitavelmente ela morre, e bem assim os animais. Nós olhamos para um lírio, por exemplo, e ficamos maravilhados com tamanha beleza. E perceba que ele se encontra prejudicado por conta da ação do pecado. Imagine quando ele for liberto dessa escravidão. Imagine quando a expectativa desse lírio se cumprir, quando finalmente o nosso Redentor voltar, quando finalmente, irmãos, tudo forá aperfeiçoado por ocasião da Nova Jerusalém. Talvez seja pensando em tamanha beleza que João tem nos dito, que as ruas mais parecem ruas de ouro e que os muros mais parecem muros de cristal. Tamanha exuberância de uma criação que efetivamente consegue glorificar a Deus da maneira que Ele merece, porque não se enganem, mesmo de maneira precária, tudo que foi criado para a glória de Deus. Isso é o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, mas não da maneira como Ele deveria ser glorificado, porque a própria criação foi prejudicada pelo pecado do homem. Mas esse cativeiro um dia haverá de ser desfeito, e é nesta expectativa de liberdade que nós já experimentamos, porque estamos sob a autoridade de Jesus, que Paulo diz que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Como que se Paulo estivesse nos dizendo que esses pássaros que cantam querem ser livres para cantar de maneira efetivamente para a glória de Deus, que as flores gemem na expectativa de desabrochar finalmente para a maior glória de Deus e não de uma maneira precária. Como que se Paulo estivesse nos dizendo nas entrelinhas que tudo será mais belo e mais pleno e mais exuberante quando finalmente Emmanuel nos libertar de uma vez por todas. Vocês percebem como isso deveria nos propor uma motivação maior? Porque esses seres são inanimados, eles não possuem vida, eles não são imagem e semelhança. Nós somos inteligentes, nós somos imagem e semelhança, e às vezes em nós, que já temos a primícia do Espírito, não há essa expectativa, esse desejo ardente de ver a manifestação final de todas as coisas, e de viver de uma maneira intencional para que isso aconteça, sendo intencionais em nossas redes sociais, e na maneira como nós pregamos e evangelizamos, e como nós convivemos com os cônjuges e filhos e demais irmãos, e amigos de empresa e de universidade e tudo mais. Se houvesse de uma maneira mais pungente, mais firme em nós, a ardente expectativa que agora reside nos lírios e nos passarinhos que cantam, nós teríamos uma vida mais intencional, irmãos. Eu sei que Deus é quem concede a vós, que os homens e mulheres que possuem tamanha evidência têm usado para expandir o reino de Deus e manifestar a sua glória até os confins da terra. Mas às vezes eu fico assim pensando com os meus botões, será que, por exemplo, e eu poderia citar qualquer nome, um John Piper não é o que é, porque ele seja mais apaixonado por Jesus do que eu? Irmãos, eu não quero entrar nessa ideia de mérito. Eu sei que tudo é pela graça. Os irmãos entendem?
Mas eu também creio que é verdade dizer que há algumas pessoas que são muito mais apaixonadas por Jesus do que eu. E na oração sacerdotal, ele nos diz assim: e aqueles que me amarem serão amados por meu Pai, e eu também os amarei. E essa parte final deveria ser escrita com letras douradas, e é aí que reside, quem sabe, o mistério de um John Piper. E eu também os amarei e me manifestarei a eles. Não sei se acontece com você, a todo tempo eu estou lendo bons livros, e às vezes eu leio alguns parágrafos e eu paro e digo assim: meu Deus, por que é que eu não penso nisso? Eu só consigo citar, eu só consigo dizer segundo fulano de tal, e todo mundo fica maravilhado, que coisa linda, eu quero isso também para a minha vida, você não? Ame aos meus amados, os meus celeiros, e aquele que me amar será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer ter mais de Deus? Então tem uma santa expectativa por parte de Deus. O John Wesley dizia: você quer fazer grandes coisas para Deus? Então esteja disposto a viver na expectativa da maior glória de Deus. Então Paulo arremata o seu pensamento, e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Há também uma luta em nós, porque nós também aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança nós somos salvos, é verdade, irmãos, e essa esperança é inabalável, é o que Paulo está provando aqui. E nós nem precisamos observar qualquer coisa. Porque se alguém vê o que espera, como ele o espera? Nós não precisamos de revelações outras, isso aqui é suficiente para nós. Nós não precisamos de qualquer anjo sendo enviado do céu para nos dizer: você vai ressuscitar. Porque se um anjo vir dizendo que nós vamos ressuscitar, nós vamos olhar para ele dizendo: eu já sei disso, há 2000 anos já foi escrito, está lá em Romanos capítulo 8, eu vou ressuscitar. Há outras passagens que me asseguram isso também. Portanto, a esperança que nós temos em nosso coração, à luz do versículo 23, é genuína, é real. Todo novo dia nós voltamos um pouco para a nossa casa, de onde nós jamais sairemos. E nós não precisamos de nenhuma outra revelação. Há pessoas que vivem às voltas com isso, que seguem as mais desvairadas pessoas nas redes sociais, por exemplo, porque essas pessoas começam as suas pregações ou as suas falas. Pregações seria até forçoso, mas o que elas dizem? Com a seguinte frase: Deus mandou eu te dizer. E as pessoas vibram com isso. Assim diz o Senhor. O pessoal sabe, irmãos. Assim diz o Senhor, eis que eu te digo, já está tudo aqui, irmãos. Paulo está dizendo, nós não precisamos ver absolutamente nada, porque nele, neste verbo, habita corporalmente toda a plenitude do ser de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Você olha para a Bíblia e vê tudo. Não é fantástico isso? Esse é o sentimento do crente que vai para o céu. São verdades absolutas, para você ter certeza que você estará na glória. E por fim, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós podemos até alinhar isso com o chamado de Abraão. Romanos capítulo 5. Que em esperança, creu contra a própria esperança, de que Deus teria poder para cumprir a promessa que fez, de que um dia ele seria pai de muitas nações. Nós estamos num patamar, permita-me essa expressão, superior a Abraão, porque nós temos a visão do todo. Toda a revelação já nos está à disposição. Nós só precisamos olhar de uma maneira panorâmica para a Escritura e dizer: não tem como isso dar errado. Pelo contrário, eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmão?